Eu ajudo você a emagrecer e rejuvenescer, desinflamando seu intestino com mais saúde. Eu sou Eliana Bovolon, nutricionista funcional e professora. E vou falar para você como emagrecer e rejuvenescer desinflamando. Quanto mais nós avançamos no entendimento de como o nosso sistema imunológico e fisiológico funciona no nosso organismo, mais valorizamos os alimentos oferecidos pela natureza, que eles são fontes seguras de alimentos que formam e renovam todas as nossas células, através dos nutrientes e muitos outros compostos. Quando nós ingerimos uma comida de verdade, nós livramos dos alimentos ultraprocessados e processados, porque a indústria alimentícia, a indústria do alimento, ela se juntou à indústria química. E juntas, elas incluíram muitos aditivos alimentares, como os conservantes, os corantes, acidulantes, edulcorantes, realçador de sabor. E com isso, facilitou a produção em larga escala de muitos produtos e com a validade prolongada para ficar mais tempo nas prateleiras dos mercados. E esses produtos, eles contêm tantas químicas para manter eles intactos, né, e sem estragar. Então, muitos micro-organismos, eles se tornaram estéril. Mas nós, consumidores, isso trouxe muita praticidade para a gente. Porém, tudo isso tem seu preço. E com isso, esses alimentos, eles geraram grandes impactos, né, diversos, sobre o sistema digestório e nosso sistema imunológico. Por quê? Eles acabam inflamando o nosso intestino e provocando muitas desordens, muitas doenças, que às vezes até é irreversível. Então, como eu vou emagrecer e rejuvenescer sem renunciar ao prazer de comer? Quando nós aprendemos que muitos alimentos causam inflamações no nosso intestino, e quando nós fazemos a retirada desses alimentos tóxicos, nós fazemos uma limpeza intestinal, muitos problemas já vão sendo eliminados. Alguns problemas podem estar sempre relacionados com o nosso sistema digestório. E, como consequência, nós teremos alguns sintomas, como, por exemplo, o cansaço, nós teremos a dificuldade de concentração, desânimo, depressão, acne, dermatite, sinusite, celulite, queda de cabelo, unhas fracas, enxaqueca, distúrbios do sono, resistência à insulina, doenças autoimunes e muitas outras. Então, conforme o tipo de alimento que nós ingerimos, nós podemos alimentar a população das bactérias que estão lá, que não são benéficas, e elas necessitam dessas substâncias para reproduzir e alimentar mais ainda, né, essa gama de bactérias que não são do bem. E o aumento dos alimentos ricos em açúcares, gorduras e principalmente a caseína, que é a proteína do leite, porque ela provoca muita alteração na nossa microbiota intestinal, e a farinha de trigo também, que é uma farinha que contém muito glúten, e ela é refinada. Então, são esses dois alimentos, eles são consumidos em grandes quantidades, e favorece, assim, o desequilíbrio, né, da nossa microbiota, causando, assim, uma desbiose, que é o desequilíbrio. Vai comprometer muito a digestão do nosso estômago, porque provoca
um aumento dessas bactérias fermentativas no nosso intestino, produzindo substâncias tóxicas. Então, quando se faz uma alimentação rica em alimentos processados e industrializados, ultraprocessados, né? Ele fornece para o nosso corpo uma energia desprovida de nutrientes e muitas substâncias químicas que nunca fizeram parte da nossa alimentação na história da humanidade. Nós comíamos o que nascia, nós descascávamos muito, né? E desembrulhávamos menos. Então, se quiser emagrecer, rejuvenescer com saúde, deve começar a retirar esses alimentos, principalmente as gorduras vegetais que são hidrogenadas. O óleo de cozinha, para você ter noção, ele é muito tóxico. Aí você fala assim, mas o óleo é vegetal. Sim, mas foi passado por um processo de hidrogenação parcial, onde esse óleo ele é aquecido a mais de 500 graus Celsius e ele vira uma gordura saturada. Então, o óleo vegetal, se ele é extraído e colocado para venda logo no início, tá tudo bem, mas 10 dias ele começa já a ficar rançoso se ele ficar na prateleira. Então, a indústria fez esse processo para melhorar ou ficar muito mais tempo na prateleira. E o xarope de frutose, espessantes, emulsificantes, corantes, aromatizantes, tudo isso que é colocado nos alimentos, aqueles sucos que vendem em pó, são puro venenos, o caldo de temperos que a gente coloca nos alimentos é outro veneno. Então, nesses alimentos processados e ultraprocessados, não tem nutrientes importantes para a nossa saúde e não contém fibras. E sobram muitos aditivos que são as criações da indústria, como as gorduras vegetais hidrogenadas, os carboidratos refinados. Se você gostou desse assunto, compartilhe essa informação com mais e mais pessoas para que elas possam ter acesso a essas informações, ser saudável, para assim ajudar no emagrecimento de uma forma equilibrada. Você rejuvenesce, você emagrece de forma saudável e consciente.